Sejam bem-vindos para mais um encontro da nossa trilha em torno do tema Sócrates e o nascimento da filosofia. Quero hoje tratar com vocês a respeito do diálogo Fedro, diálogo de Platão. Mas antes, queria recapitular um pouquinho, brevemente, o que já vimos. Tratamos aqui já da apologia de Sócrates e do Alcibíades I. Os dois diálogos têm Sócrates como seu protagonista, mas não só isso. Sócrates é protagonista e assunto também da apologia, e é protagonista e o seu método de trabalho, de discussão, de perguntar, é também assunto do diálogo Alcibíades I. Acontece que no Fedro, Platão, embora Sócrates seja um dos protagonistas, junto com o próprio Fedro, Platão tratou aqui no Fedro de outro assunto. É como se ele deslocasse a câmera e focasse aqui bem mais o assunto tratado do que propriamente a figura de Sócrates ou o seu método. Porém, nosso propósito aqui nesses encontros é tratar exatamente de quais foram as descobertas de Sócrates. Qual foi a inovação que Sócrates trouxe à discussão intelectual, à discussão filosófica, a ponto de ser chamado de pai da filosofia. Então nós utilizaremos o Fedro, ou pelo menos parte substancial do Fedro, para nossos propósitos. Isso quer dizer que nós não vamos analisar o Fedro na sua unidade. Aliás, esse é um tema controverso. Comentadores e comentadores ainda hoje brigam para descobrir exatamente qual foi, por trás da intenção de Platão, a unidade que ele quis imprimir no diálogo Fedro. Porque é um diálogo bastante fragmentário. Você que lê ele na sequência percebe que a todo momento muda de assunto. Sócrates fala da retórica, fala de Eros, depois está dando um exemplo diferente sobre um outro assunto. Parece que Platão escreveu esse diálogo numa fase de juventude, tanto que se entendeu por muito tempo que o Fedro foi um dos primeiros diálogos de Platão. Apenas nos últimos 2 séculos é que essa opinião dos historiadores da filosofia tem situado o Fedro ali, em torno da segunda fase da produção de Platão, próximo da República, próximo do banquete. Veja, talvez seja interessante saber que a doutrina majoritária hoje separa a obra de Platão, aqueles que entendem que houve uma evolução, né? Nem todos entendem isso, em 3 fases. A fase de juventude, em que ele escreveu basicamente os diálogos socráticos, aqueles diálogos em que quase nunca há uma conclusão certa sobre os assuntos, e o que importa é mostrar como Sócrates trabalhava, né? Discutia com as pessoas na rua. A fase intermediária, onde está boa parte de sua obra, como a República, por exemplo, como o Banquete, né? E a fase de maturidade. Então, o Fedro hoje é classificado pelas pesquisas filológicas nessa segunda fase, uma fase intermediária, mas no final dessa fase. Isso é importante para que nós nos situemos diante desse diálogo, que é um diálogo muito importante para diversas teses de Platão. Ele trata aqui, por exemplo, ainda que de passagem, da doutrina da anamnese, ele trata aqui da dialética, só que nosso foco aqui será um pouco diferente. Nosso foco aqui é tentar entender como que Sócrates se opôs aos sofistas e tentou, de algum modo, como era possível, utilizar a retórica para seus próprios fins. Veja, a retórica é um tipo de discurso. Na época, eles estavam em época de transição entre a cultura oral e a cultura escrita. Então, vejam bem o que eu quero dizer com isso. Eu quero dizer que o ensinamento era preponderantemente oral naquela época, mas já se começava a escrever textos e os textos começavam a ganhar alguma autonomia. Ou seja, já era possível, e começou a virar moda naquela época, o sujeito ter um texto na mão, né? O autor não está perto, ele tem um texto do autor e começa a discutir, então, com outras pessoas sobre aquele texto que ele tem na mão. Isso é muito diferente, como veremos aqui, do ensinamento oral, do ensinamento diante do próprio professor,
ou seja, do professor diante dos alunos. São atividades muitíssimo diferentes e é um tanto para isso que Platão escreveu aqui o Diálogo Fedro. Aliás, é também por isso que ele escreveu, para colocar os pingos nos is, para separar muito bem o que é discurso oral, o que é o discurso feito diante de uma plateia e, sobretudo, o que é um ensinamento de professor para aluno, de um lado, e do outro lado, o que é um discurso escrito. Ele dá valor diferenciado a cada um desses dois tipos de discurso e, portanto, ele tenta colocar cada um aí no seu lugar. Naquela época ainda havia uma certa confusão, como se o valor do discurso escrito, do texto, fosse muito semelhante ao do discurso oral. Enfim, vamos caminhar aqui no Fedro em busca de entender essa contraposição entre Sócrates e os sofistas. Um outro diálogo que também serve para ilustrar essa contraposição é o diálogo Górgias. Lá também Platão está ali às voltas com a questão dos sofistas, do discurso retórico. Mas a pergunta é, quem eram esses sofistas? Sofistas são conhecidos por ser os professores de retórica da época. Naquela época, a discussão intelectual já estava um pouco enfadada dos temas dos chamados jônicos, ou seja, aquelas perguntas sobre a origem de tudo, a origem é a água, a origem é o ar, de que são feitas todas as coisas, né? Enfim, perguntas em torno do que hoje nós chamamos de física, de biologia, de química, em torno das ciências naturais. Assim eles não chamavam ainda, mas em torno dos temas que hoje nós temos como de ciência natural. Sócrates, ele deixa claro isso no diálogo Fédon, que essas discussões nunca chegavam a um termo, ou seja, nunca terminavam. Uns diziam A, outros diziam B, e ninguém sabia quem tinha razão. Ele ficou um pouco cansado disso, não só ele, mas as pessoas que se interessavam por discussões cansaram um pouco dessa história toda e, por variados motivos, o tema das discussões começou a se voltar para o homem. Mais um detalhe também. Em Atenas, sobretudo, começaram a surgir espaços de discussão e decisão sobre os rumos da cidade-estado. Ou seja, as pessoas livres, nem todos tinham esse poder, mas os homens livres poderiam, então, influenciar nos destinos da cidade. E é aí, então, que surge o interesse das pessoas, em especial dos jovens que tinham condição, naquela época, aprender a persuadir, aprender a conversar, aprender a defender um ponto de vista. E foi aí que, surgindo essa demanda, surgiu também aqueles que supririam essa demanda. E os sofistas, então, são esses professores que se preparavam para ensinar aos jovens essa arte da persuasão. Acontece que os sofistas mais conhecidos, como Protágoras e Górgias, não estavam propriamente interessados em ensinar a persuasão conforme a verdade. No fundo, eles nem acreditavam nesse negócio de verdade, né? Eram relativistas, basicamente. Então, eles ensinavam você a defender um ponto de vista A e, com a mesma persuasão, com a mesma qualidade, a defender o ponto de vista B. Então, a gente imagina que num exercício lá, né, eles ensinavam você a defender a inocência de um acusado com uma certa força retórica e o mesmo aluno deveria, então, aprender a defender a culpa daquele acusado. Ou seja, não estavam interessados basicamente na justiça, na bondade dos argumentos, mas sim em convencer. E aí que vem a ideia de que eles estavam capacitados a ensinar o que os gregos chamavam de areté. A gente traduz hoje areté por virtude, não é uma tradução ruim, mas talvez não seja a melhor para compreender o que, pelo menos, os sofistas entendiam por areté. Aliás, o que os atenienses entendiam por areté. Areté, basicamente, é uma capacidade, ou seja, é uma eficiência, uma habilidade de atuar eficientemente em certa área da vida humana. Então, a areté, por exemplo, do orador
é levar o seu público a pensar e a decidir como ele, qualquer que seja a tese. Não importa aqui se a tese é justa, é injusta, verdadeira ou não. O sujeito quer ter a habilidade de levar o público para a sua tese. Então, a areté do orador, a virtude do orador é a persuasão. Qualquer que seja o tema, qualquer que seja a índole dele, o que importa é persuadir. Os sofistas prometiam ensinar isso. Sócrates, por muito tempo, foi confundido com os sofistas, um sujeito muito diferente, muito estranho do usual, mas era classificado como aquele cara que fica aí ensinando as coisas na rua. Embora ele não cobrasse pelo que ele ensinava, como os sofistas cobravam, pareceu aos atenienses que ele era mais ou menos como um sofista. Só que Sócrates, como nós já vimos aqui na Apologia, como vimos no Alcibíades I, era muito diferente desses professores que ensinavam a persuadir por qualquer motivo ou em qualquer direção. Ele teve uma consistência maior. E é por isso que ele, então, se contrapôs aos sofistas. É um tanto por isso também, pelo caminho que ele optou por trilhar, que ele foi acusado e é por isso que ele foi condenado à morte. E a sua condenação foi realmente um impacto muito forte para Platão. E foi a partir daí que Platão, então, desenvolvendo o método socrático, pretendeu criar uma filosofia tal, um tipo de pensamento e, no fim, até mesmo influenciar a política. Para quê? Qual que era o fim de Platão, basicamente, né? Alguns autores indicam isso, que Platão pretendeu, ao fim de tudo, contribuir para o estabelecimento de uma sociedade tal em que pessoas como Sócrates não fossem mortas, ou seja, pessoas como ele pudessem exercer sua atividade livremente. Então aí nós temos aí uma espécie de fio ligando a iniciativa de Sócrates, o modo como a sociedade ateniense o tratou e, por fim, como Platão absorveu tudo isso para caminhar, não sem percalços, né? Eu mencionei aqui que assim que Sócrates foi condenado e foi morto, Platão teve que fugir de Atenas, ficou um tempo fora, e foi no seu retorno que ele abriu a academia, enfim, não foi fácil a vida dele, mas ele pretendeu exatamente isso, restaurar a imagem de Sócrates e contribuir para que, eventualmente, futuramente, pessoas como Sócrates pudessem filosofar livremente. Então, nós temos aqui diante de nós o Fedro. As edições que são recomendáveis aqui são basicamente 3. A de minha preferência é a do José Cavalcante de Souza, da 34. É a que eu vou trabalhar aqui nessa aula. Eu prefiro ela, mas também são recomendáveis a da Pinguim, Maria Cecília Gomes dos Reis, a tradutora, com muitos comentários interessantes, e a já clássica do Carlos Alberto Nunes, que também é bem interessante, né? Eu prefiro, na verdade, a do Cavalcante, não tem uma razão especial. É verdade que ela é bilíngue, então isso ajuda bastante quem está começando a aprender o grego clássico. Então, eu prefiro ela. E assim vamos conduzir nossos encontros. Agora, se você tem alguma das outras duas, eu aconselho que você leia nela. Porque é até interessante que quando eu ler algum trecho aqui, você compare com a tradução de uma das outras 2 edições, ou uma quarta que você tenha na sua casa, porque você começa a perceber algumas nuances que um tradutor captou aqui, o outro captou ali, e é assim que você começa a entender de fato o que está por trás da tradução, que é o texto original. O texto do Fedro, a cada vez que você lê, não só o Fedro, né, diálogos platônicos em geral, cada vez que você lê, você realmente pega coisas diferentes, entende algo diferente. É até surpreendente como que eu, a cada vez que leio e releio o Fedro, parece que a minha última leitura foi deficiente, porque eu percebo coisas que, como assim eu não percebi isso antes, né? Está tão claro agora. Então, até por isso é interessante você contrapor algumas traduções, porque você pode captar algumas coisas que a leitura de uma edição apenas não ajuda. Bom, é um diálogo filosófico, assim como Alcibíades. O que Platão pretendeu com ele? Aqui, como eu disse, há uma séria discussão sobre a unidade do Fedro e, portanto, qual foi a pretensão de Platão, mas parece claro aqui, pelo menos para mim, né,
eu leio o Fedro bastante por conta desse detalhe. Platão está se aproveitando aqui de algo da técnica retórica dos sofistas. Então, o diálogo é basicamente Sócrates conversando com Fedro. Fedro é aluno de um retórico famoso, não é ficção, ele existiu de fato, Lísias, e Sócrates quer então capturar, ele quer pegar Lísias e meio que convertê-lo à filosofia. O Fedro é conhecido como o diálogo da iniciação à filosofia. Então, Platão pretendeu mostrar que a retórica sofística pode, se for purificada, digamos assim, se for vista, né, na sua própria essência, pode servir à filosofia. Na verdade, para a educação filosófica, a retórica é essencial. Então, basicamente, me parece que essa foi a intenção de Platão. Demonstrar como que a retórica serve aos fins da educação filosófica. Quais são as partes desse livro, né? Vamos seguindo aqui aquelas etapas do Mortimer Adler, da leitura analítica. A Maria Cecília Gomes dos Reis, ela separou, ela dividiu o Fedro em 14 partes. É uma divisão interessante, faz sentido, mas eu preferi simplificar um pouco as coisas e dividir em 5 partes. Então nós temos aqui na minha divisão pessoal o prólogo, que vai do começo até 230 a segunda parte em torno do discurso de Lísias, que Fedro leva para Sócrates, né? Até 243 Terceira parte, a chamada palinódia, quer dizer, Sócrates faz um discurso sobre o tema do texto de Lísias, que é Eros, e depois ele quer se refazer, ele quer retificar o que ele acabara de dizer. Então ele faz um discurso diferente, um discurso realmente com aquilo que ele acredita a respeito do Eros e da conveniência, então, do amante se ligar a uma pessoa com a qual ele tem afinidade, né? Lísias disse o contrário. Então a palinódia é isso, é uma parte importante do diálogo, e eu coloquei em terceiro lugar aqui até o número 257b. A quarta parte é a que nós ficaremos com maior cuidado aqui nesse encontro, em torno da retórica filosófica, que vai até 274b. E, por fim, a quinta parte é sobre a investigação da escrita, que aí vai até o final. Muito bem, então nosso propósito aqui, como eu disse, é tentar captar aqui do Fedro quais são as inovações de Sócrates, embora Sócrates não seja propriamente o tema aqui desse diálogo. Ainda que seja assim, é possível entender o que foi que Platão tirou de Sócrates com base em quê? Com base naquilo que nós já sabemos que Sócrates inventou, que Sócrates criou, que Sócrates trouxe de novidade para a atividade filosófica que começava a aparecer ali na Grécia Antiga. Muito bem, então comecemos a ler de fato o texto, né? O texto começa aqui com um prólogo, então Sócrates encontra Fedro meio que por acaso, e eles estão fora da cidade. Esse detalhe é importante. Alguns comentadores ficam páginas e páginas traçando comentários sobre a simbologia do ambiente em que eles estão. Sócrates, em certa passagem, diz que ele é um homem muito urbano, que ele aprende muito com os homens da cidade. Então, que o campo, ali onde eles estão, naquela ocasião, nada tinha ali a ensinar. Mas, enfim, alguns contendem sobre a simbologia. Por que eles se encontraram ali, né, à beira de um rio, no silêncio de um meio-dia, de um dia calmo, né, embaixo de uma árvore com as cigarras e tal? Bom, aqui há diversas interpretações. Uma coisa interessante que vale a pena ressaltar aqui é que em algumas passagens eles estão debaixo de um plátano, né? E alguns dizem que isso é uma referência ao próprio Platão, como se Platão tivesse ali, meio que observando aquele diálogo entre os dois, e participando pelo menos como inspiração ali, ou pelo menos é uma simbologia de que Platão estava ali e pegou a essência do diálogo que ocorreu, ou que talvez tenha ocorrido, né? Não sabemos se o diálogo retrata uma conversa
que aconteceu de fato, mas Platão estaria ali em forma de plátano, de árvore, né? Meio que observando para nos transmitir. Assim como, olha que curioso, no mito das cigarras, que aparece aqui, próximo do número 259, alguma coisa assim, eu vou voltar a ele mais tarde, mas também nesse mito, que Platão inventou, é uma criação dele, as cigarras, no contexto do mito, elas são incumbidas de, uma vez que morrem, de relatar aquilo que viram aqui para as musas. Então, talvez Platão tivesse simbolizado, então, a sua própria presença nesse diálogo, dizendo que depois ele iria relatar isso para nós, leitores, né? O diálogo é cheio desses símbolos cruzados e o leitor, com um certo limite criativo, é livre para fazer essas relações, né, entre os símbolos. Mas muito bem. Então, Fedro encontra Sócrates e Sócrates pergunta para ele de onde ele está vindo e para onde ele está indo. A primeira frase do diálogo é essa. De onde está vindo e para onde você está indo, Fedro? E a primeira frase do diálogo, sendo essa, já nos diz muito. Sócrates quer interferir, como eu disse, no caminho de Fedro. Ele quer desviar o caminho de Fedro da retórica sofística, que para ele não tem valor nenhum, para a retórica filosófica, para o ensinamento filosófico. E isso demonstra que Sócrates tem um interesse imenso em entrar no imaginário desse personagem. Aqui no começo, até com uma certa ironia, né? A gente fica pensando, será que Fedro captou essa ironia de Sócrates? Ele se mostra absolutamente interessado em ouvir o diálogo, o discurso de Lísias sobre Eros. Ele fala que ele não vai sair dali enquanto Fedro não lê o discurso para ele. E esse é o mote para começar, né? Ou seja, ele quer converter Fedro à filosofia e, portanto, ele tem que entrar no ambiente de Fedro. De nada adianta ele começar a jogar pedras nos retóricos, nos sofistas, porque, evidentemente, a reação de Fedro seria de defesa, seria a de afastamento, como muitos fizeram, ou, no mínimo, a de defesa, né? Então, ele, como quem não quer nada, ele entra nesse ambiente e começa a elogiar o próprio Lísias. Perante Fedro, que é seu aluno, seu discípulo, e que acabara de estar com ele naquela madrugada, e estava com o discurso de Lísias no bolso. Então, começa assim o diálogo. Sócrates querendo ouvir um pouco mais sobre o discurso de Lísias sobre Eros. E aí, uma passagem grande do diálogo, que não é o nosso foco aqui, Fedro pede para Sócrates, então, fazer um discurso melhor, como se fosse uma disputa entre retóricos, né? E Sócrates aceita participar desse teatro, digamos assim. Beleza, eu vou então fazer um discurso aqui para competir com o discurso do seu professor Lísias. E aí, é um discurso semelhante, um discurso, vou dizer, de qualidade semelhante e vai na mesma direção do discurso de Lísias. E, de repente, Sócrates, como quem acorda de um sonho, como quem entende que foi entorpecido, fala, olha, eu não posso prosseguir nessa prosa aqui, nesse rumo, porque eu estaria ofendendo a deusa Eros. Então, peço permissão a você, Fedro, para retificar o meu discurso. E aí ele começa a palinódia. É nessa palinódia que está aquela passagem famosa da carruagem alada, dos 2 cavalos, né, que representariam aí, então, duas faculdades da alma humana, a faculdade apetitiva e a faculdade irascível. Passagem magnífica, mas que não é bem o nosso foco aqui. O que importa aqui é que Sócrates entra nessa pilha do Fedro como quem se interessa, ou seja, é uma atitude de sedução, né? Ele traz Fedro meio que para si, a pretexto de entrar no mundo de Fedro. No fim das contas, ele cria uma comunhão, cria uma comunidade entre si mesmo e Fedro. Essa tática é muito interessante e ela remete, inclusive, a muitas passagens do próprio banquete, né?
No banquete, Platão insinua que a filosofia é um tipo de eros e que a relação, então, entre mestre e discípulo, ela exige uma certa comunhão, não é? A filosofia, assim como eros, como tipo de eros, é um desejo de procriar no bem. Isso está no banquete lá, né? Até o Shakespeare colocou isso no soneto número 1 dele, né? Dos seres ímpares ansiamos prole para que a flor do belo não se extinga. É essa ideia que está por trás de eros, ou seja, por trás da relação entre um homem e uma mulher, o desejo de procriação no belo, e isso também está por trás, segundo Platão no banquete, por trás da filosofia, que é o desejo, então, do discípulo, vendo o mestre simbolizando a sabedoria, de procriar. Procriar como? Não é uma relação sexual. Simbolicamente é uma procriação, mas é a procriação do saber. Então, no final do Fedro, veremos a ideia da técnica agrícola, das sementes, né? Tudo isso se relaciona de um modo muito interessante aqui. Como eu disse, Platão não escreveu tratados, mas diálogos, e cada diálogo pode ser linkado, digamos assim, a vários outros. E o Fedro, evidentemente, tem uma ligação muito forte com o banquete, né? Mas então, pulando essa parte interessantíssima, que é a palinódia de Sócrates, e avançando um pouquinho para a parte que nos importa aqui, que é a concepção que Sócrates tinha de diálogo filosófico, de diálogo em busca da melhoria da alma humana, do cuidado da alma humana, a gente parte lá, digamos, para o terceiro terço do diálogo, para a parte em que Sócrates começa a sua estratégia de convencimento de Fedro. E essa estratégia começa basicamente com ele aceitando que os discursos não são maus em si. Veja, discurso seria um gênero aqui do qual o texto é uma espécie, do qual uma conversa seria espécie, do qual a leitura de um texto seria espécie. Então, o discurso em si, diz Sócrates, não é um mal. Isso quer dizer que ele está tentando limpar aqui, digamos, a barra do discurso, né? Ele critica o discurso de Lísias, mas ele tenta extrair dele alguma coisa. Por quê? Para não deixar Fedro totalmente na defesa, né? Então, é uma estratégia puramente socrática que, no caso de Fedro, funcionou. A propósito, nós lemos aqui o Alcibíades. O Alcibíades, no diálogo Alcibíades I, e o Fedro aqui, tem uma característica comum. É que os dois estão dispostos a ouvir Sócrates, né? Nem todo mundo era assim na época. Então, Platão selecionou aqui para esses dois diálogos interlocutores mais ou menos à vontade com Sócrates, com os quais Sócrates não tinha uma rusga muito grande, ou seja, pessoas mais ou menos abertas ao convencimento por parte de Sócrates. Então, sabendo disso, Sócrates usou essa estratégia de tentar entrar no ambiente de Fedro e pegar alguns elementos com os quais ele concorda e ir tentando, passo a passo, levá-lo até a sua tese, que é a de que a retórica pode servir à filosofia desde que você cumpra certos requisitos. Então, a primeira estratégia dele aqui é essa, a de mostrar que a retórica em si não é ruim, o discurso retórico em si não é ruim, mas ele tem que ser belo. E a palavra belo aqui, se não me engano, o texto em grego fala em kalon, é uma simbologia para dizer que o discurso tem que ter uma coerência, né? Ele tem que ser um sistema, tem que ser como um corpo vivo. O próprio Platão traz aqui mais adiante, Sócrates diz isso. O discurso deve ser como um corpo coerente, deve ter unidade. Alguém até comenta que Platão coloca isso no meio do Fedro, que é um diálogo meio sem pé nem cabeça, né? Um diálogo meio confuso, que se você não tiver muita perspicácia, você não capta a unidade dele, né? Seria uma contradição de Platão colocar essa tese da unidade do
discurso num diálogo meio fragmentado. Mas, enfim, Sócrates vai por essa linha. O discurso não é mau, mas ele tem que ser belo. E aí ele começa, aí ele entrou num terreno em que Fedro adora, né? Discutir sobre discursos. Então, quais são os pressupostos para um discurso belo que Sócrates tem como válido? É aí que começa a estratégia, né? E aí, é aqui que entra também o mito das cigarras, e não é à toa. Sócrates traz à tona, traz à discussão, à conversa, esse mito, meio que para criar um ambiente, meio que para forrar a cama, digamos assim, em que Fedro vai deitar. O mito é mais ou menos o seguinte: eles estão ali, né, em torno de meio-dia, as cigarras cantando nas árvores e eles ali à sombra, um ambiente propício para dar uma descansada, né? E aí Sócrates, ouvindo as cigarras, fala assim: olha, Fedro, vamos ficar atento aqui. Não nos seduzamos, não nos deixemos seduzir pelo canto das cigarras. Não vamos dormir aqui, vamos ficar atento. Porque é o seguinte, você sabe o que está por trás da existência das cigarras? E ele conta esse mito, né? As cigarras, na verdade, elas são representantes de homens que viveram em outra época, que foram seduzidos pelas musas, que são as deusas, né? Então eles foram tão seduzidos pelas musas que eles se esqueceram de comer e de beber e passavam o dia, passavam a vida a cantar e a se deleitar pelos cantos, então eles morreram e não perceberam que morreram. Então as musas, compadecidas dessa homenagem, né, criaram as cigarras como representantes, como homenagem a esses homens que foram seduzidos por elas. Então as cigarras não comem, não bebem e passam a vida a cantar até a morte. E aí, segundo Sócrates, segundo Platão, nesse mito que ele criou, as cigarras têm então a função de, depois que morrerem, relatar para as deusas, para as musas, o que elas viram aqui. Quem foram as pessoas que se deixaram seduzir por elas? Porque dependendo dessas pessoas, de quem se seduziu por elas, haveria alguma recompensa. Então, Sócrates diz, não nos seduzamos pelas cigarras. Vamos ficar atento aqui, porque algumas pessoas se seduzem e passam a vida a cantar. Outras passam a vida a dançar. Só que algumas pessoas, ouvindo o canto, né, como o canto das sereias, há aqui uma insinuação, uma ligação com as sereias de Homero, da Odisseia, algumas pessoas conseguem manter a compostura e se aproveitam do canto das cigarras para conversar. A insinuação é de que essa conversa é ritmada, de que essa conversa ela está ali ao som das cigarras, mas é uma conversa sóbria. Então ele convida Fedro a analisar essa música insinuante, como quem diz, analisar o discurso insinuante, sedutor de Lísias, com alguma sobriedade. Vamos seguir a análise, mas sem nos deixar seduzir. Como Ulisses, que fez questão, né, de ouvir o canto das sereias, mas preso ali, para não ceder, né, para não correr risco. Aqui está o ambiente, ou seja, vamos nos aproximar um pouquinho desse objeto perigoso que é a sedução do discurso, mas com cautela. Criado o ambiente, ele dá um passinho a mais e insinua para Fedro que o discurso tem alguma coisa a ver com a verdade. Ele meio que pergunta isso, né? Está lá em torno de 259e. Será então, isso é Sócrates, será então que não deve ser fundamental para o que bem e belamente vai ser dito, que o pensamento do que discorre saiba a verdade do que está para dizer? Ele insinua aqui uma tese, né? A tese de que a retórica, o discurso, tem alguma coisa a ver com a verdade. Aquele que vai falar tem que saber a consistência do objeto da fala. Fedro estranha, a princípio, essa ideia, não aceita, fala, não, nada a ver, Sócrates. O que eu tenho ouvido falar aí
é que os discursos forenses, os discursos políticos, não tem a ver com a verdade. Ele tem a ver com fazer parecer a plateia. Então a plateia vai decidir, vai se convencer com base na verossimilhança e não com base no que de fato é verdade. Isso é interessantíssimo, ele até traz aqui um exemplo mais à frente de um julgamento hipotético em que o réu, tanto o réu como a vítima, para fazer prevalecer a sua tese, a tese da culpa do acusado ou da inocência, eles não podem falar a verdade, porque a verdade é inverossímil nesse caso específico do exemplo. Então os dois, olha, isso é muito engraçado, né? Os dois estão convictos de sua razão, porque eles testemunharam, claro, o fato criminoso, mas se eles contarem o fato como aconteceu, os jurados não vão acreditar, porque é um pouco inverossímil. O exemplo é de um sujeito fortão que apanha de um sujeito fracote, né? Se eles contarem como aconteceu, o jurado vai olhar assim, tem treta nessa história, não tá batendo com o que acontece, geralmente, né? Então, para fazer prevalecer a tese, eles têm que eles têm que mentir um pouco, mudar uns detalhes para fazer prevalecer a sua razão, que no fundo cada um achava que tinha. Então Fedro diz isso. Não, Sócrates. Para um discurso ser efetivo, tem nada a ver com verdade. Tem a ver com o que parece verdadeiro à plateia. E isso não tem nada a ver com verdade, tem a ver com verossimilhança. Então, o retórico, o orador, ele tem, isso o Fedro reconhece, ele tem que dominar uma outra área, uma outra técnica, que é a técnica da insinuação, a técnica da construção, eu diria o storytelling, né? O orador tem que saber contar uma história bem contada, ainda que ela não seja verdadeira. Assim, Fedro rebate. E aí Sócrates, na sua estratégia, e nossa intenção aqui é mostrar os passos dessa estratégia, como de fato foram colocadas aqui em prática, o que nem sempre é evidente, porque o texto não explica isso, né? Ele apenas demonstra. Sócrates recua. Tudo bem, não deu certo aqui a minha estratégia de já apresentar a minha tese de que a retórica tem a ver com a verdade. Muito bem, então eu vou mostrar, ele pensa, né, as consequências disso para Fedro. E aí ele investe em outros dois exemplos, que são aqueles exemplos que ele dá do cavalo e do asno, que não é fácil de compreender. Você tem que ler uma tradução, ler outra para entender o que ele está falando aqui. Nem sempre a estrutura da frase, né? Esse é curioso. Se o tradutor quer ser fiel à estrutura da frase, ele não consegue transmitir exatamente a mensagem. Talvez fosse um bom projeto aí, embora fosse vulgarizar um pouco Platão, traduzir Platão numa linguagem mais palatável. Talvez mudar um pouco a ordem das frases, alguns exemplos que hoje nos parecem um pouco bizantinos, né? Talvez ajudasse melhor a compreensão para que o leitor pudesse, então, num segundo passo, avançar para a tradução mais canônica, como são essas, né? Mas o caso do cavalo é o seguinte: Sócrates quer mostrar que essa ideia de que o orador investir apenas na verossimilhança, o orador investir apenas naquilo que parece correto à plateia, não é a melhor solução. E aí, o caso do cavalo é o seguinte: imagine, Fedro, que alguém aconselha você a comprar um cavalo para você combater com seus inimigos. Só que, por hipótese, você nunca viu um cavalo, você não sabe o que é um cavalo. E eu tenho um asno para vender. E tudo que eu sei sobre você é que, para você, cavalo é um animal de orelhas grandes. Então eu, que quero te vender o meu asno, fazendo-se passar por cavalo, eu vou fazer um discurso, né, de vendedor para te passar, como que diz, gato por lebre, né? Eu vou te passar aqui o asno,
chamando ele de cavalo, você vai olhar aquela orelha e falar, está parecendo com aquilo que eu sei que é cavalo. Ou seja, verossimilmente, para mim está parecendo um cavalo. E aí você compra o asno, a pretexto de estar comprando um cavalo para combater seus inimigos, para carregar a carga que você precisa e tal, para o combate. E aí, Fedro, qual que é o resultado disso? Aí Fedro logo reconhece que o resultado é ridículo, né? No fim das contas, houve um prejuízo imenso aí para a plateia, ou seja, para o comprador. Isso quer dizer que Sócrates está mostrando na prática, na vida prática, que essa história de a retórica ser apenas uma arte da persuasão pelo que parece, pelo verossímil, ela pode redundar num mau negócio. E aí ele parte para um outro exemplo que é menos persuasivo, de uma cidade que não sabe, sobre um certo assunto, discernir o que é o bem e o que é o mal naquela decisão que devem tomar. Estão ali discutindo, não tem critério para decidir o que é bem e o que é o mal, qual o melhor caminho a seguir, e se apresenta então um conselheiro, um orador, que também não tem muito critério de bem e de mal sobre aquele assunto. Porém, ele firma o pé em que uma decisão específica, que no fim das contas vai ser vai ser ruim para a cidade, é a melhor. E aí esse orador investe ali a sua técnica retórica em convencer a plateia de que essa solução, que no fim das contas é um mal, é um bem. E aí o pessoal cai na dele, parece ao público que de fato é a melhor solução, e eles decidem ir por aquele caminho, que pareceu bom. No fim das contas, foi uma tragédia. E aí, Fedro, o que você tem a dizer sobre esse exemplo, né? Fedro reconhece que não é um bom negócio. Ou seja, também nesse caso, parece, Sócrates, que você tem razão, que não basta apenas parecer. Veja, esse método de Sócrates é a essência do seu ensinamento. A ideia de que nós não podemos começar a fazer as coisas como Alcibíades ouviu dele, né, no diálogo Alcibíades I, não podemos investir nosso tempo, nossa energia nas coisas sem saber de que se trata, sem saber a consistência delas, sem saber a virtude de cada coisa. Ou seja, o modo como o exercício melhor e perfeito de cada atividade humana deve ser conduzido adiante. Para os sofistas, isso é tudo conversa. Para os sofistas, o que importa é a eficácia do discurso. Para Sócrates, não. Sócrates deu uma freada aí e falou, peraí, não é assim. Há muitos exemplos evidentes de que ir por esse caminho é um mal. Será que os sofistas não percebiam isso? Essa é uma pergunta que vale a pena ser feita, né? Será que eram ingênuos a esse ponto, né? Na verdade, o que Sócrates fez também, que os sofistas não fizeram, foi aquilo que o Giovanni Reale diz, né? Ele fez uma reviravolta na tábua dos valores. Então, se você pensar bem, essa história de vender gato por lebre, de convencer a cidade de que um caminho A ou B é o melhor, no fim das contas, o que orientava esses discursos não era propriamente o valor da honestidade, o valor da verdade, da justiça, nada disso. Havia outros valores ali que eram pensados conforme a conveniência e eles, então, meio que inspiravam cada um dos discursos, em cada local uma ocasião, em cada ocasião um valor, e é esse valor, então, que informava o orador. Sócrates entendeu que havia um valor maior por trás desses valores, digamos, subalternos, né? A virtude suprema para ele, na apologia, é a justiça, e no fim das contas a justiça está ligada ao conhecimento. Então, virtude é conhecimento. É porque Sócrates colocou o conhecimento acima das outras virtudes, ou seja, a virtude ou as virtudes só são virtudes se forem informadas pelo conhecimento, é porque ele fez isso e porque nós vivemos, nós respiramos essa doutrina ainda hoje, em maior ou menor medida em cada pessoa, né? É porque nós
olhamos o mundo desse modo socrático, é que nós estranhamos que os sofistas não tenham percebido esse problema. Mas isso só veio com Sócrates. Os sofistas rejeitavam essa tese de Sócrates, né? Então, é muito fácil a nós hoje condenar os sofistas, e são condenáveis mesmo, em muitas medidas, mas é preciso entender que outros valores eram colocados acima da verdade, acima da justiça. O próprio Alcibíades retrucou para Sócrates no diálogo Alcibíades, né? Ô Sócrates, essa história de justiça aí não é... O assunto nos tribunais, o assunto na ágora política não é bem a justiça, é a conveniência. Lembrem disso, né? Então, outros valores estavam em jogo. E Sócrates está tentando mostrar para Fedro que levar uma vida assim não é o melhor caminho. E Fedro, até agora, pelo menos, está indo direitinho, né? Está caindo passo a passo nessa estratégia de Sócrates.